Queridos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um trimestre e nesse trimestre nós temos um grande desafio, falar do desafio da evangelização. Que você tenha uma excelente aula e que Deus possa te abençoar em mais uma pré-aula. Nós somos da EBP em Foco, Escola Bíblica de Professores, e mais um trimestre nós estaremos aqui falando e apresentando as pré-aulas para que você possa levar o melhor para a sua sala e, acima de tudo, para que você possa cumprir o ídolo do Senhor sobre a Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa te abençoar e tenha excelente aula. Irene Quírios, meus queridos, que grande honra estar com vocês em mais um pré-aula. Hoje vamos falar sobre a pré-aula de número 3. Você possa ter subsídios, pegar muita coisa na internet, nos sites da EBP, principalmente abaixo do nosso link da lição. Curta a nossa página, se inscreva em nosso canal. Quando você se inscreve no nosso canal, automaticamente você recebe a lição assim que é lançada no YouTube. Se inscreva no nosso canal, porque quando você se inscreve no nosso canal, você se torna participante da maior escola de todo o Brasil, que é a Escola Bíblica Dominical. Nós somos da EBP em Foco, Escola Bíblica de Professores em Foco, aqui da ADTO, Assembleia de Deus, Ministério de Teofotônio. Eu sou o pastor Elias e é um prazer estar com você, lecionando mais uma pré-aula. Deus tem nos agraciado com uma revista maravilhosa, falando sobre o desafio da evangelização e como é desafiador falar de evangelização. Hoje nós vamos falar da lição número 3, que traz como título a Igreja Agência Evangelizadora. Anote a leitura bíblica em classe, está em Atos 1, do 1 ao 4. Quero pedir desculpa aos meus amigos, principalmente a todos aqueles que têm acompanhado, pastores, aos professores, do nosso áudio, que muitas pessoas têm reclamado. O nosso áudio está sendo consertado, em nome de Jesus nós vamos ganhar uma nova sala. Daqui a algum tempo vai demorar, tudo é muito caro, mas eu tenho certeza que Deus vai nos honrar para que essa escola possa crescer. Não somos e não temos muito, mas o que temos nós dedicamos inteiramente a Adonai, porque Ele nos deu muita coisa. Ok, querido? Então vamos falar um pouquinho, vamos ler tópico a tópico, e esse tópico que nós vamos ler, nós vamos parar e explicar para você levar para a sala. Reúna a sua sala, se possível, faça um evangelismo após a Escola Bíblica Dominical, distribua folhetos e entenda que o ID não é imperativo. O ID ele só se torna imperativo quando ele tem discipulado e batismo. Aí há um complemento. Isso foi explicado na lição número 1 e nós precisamos mudar a cabeça dos nossos pastores na atualidade e muitos pregadores que dizem que o ID é imperativo. É isso que nós devemos colocar. Há sim um ID, mas ele não é só o ID, é batizar e principalmente discipular. Ok, querido? A lição de hoje, a introdução vai falar: a Igreja de Cristo é a agência evangelizadora por excelência. Desde a sua fundação, no dia de Pentecostes até hoje, ela é conhecida, antes de tudo, por seu amor às almas perdidas. Se ela, por consequente, descobrir a sua tarefa básica, olha que interessante, se ela, por consequente, descobrir a sua tarefa básica, em breve perderá a sua condição de corpo de Cristo, reduzindo-se a uma mera organização humana. Nessa lição, veremos que, frente à grande comissão, não temos a alternativa senão cumprirmos plenamente o ID de Jesus. Nossos dias exigem um retorno imediato, ousado, energético e amoroso à missão evangelizadora da igreja. Menos que isso é inaceitável. Nessa introdução, querido, você vai levar para a sua sala a seguinte pergunta. Essa pergunta tem que ser feita: como está a situação atual em que eu congrego? Como está a situação atual na igreja em que eu congrego? Nós nunca nos perguntamos isso. Nós nunca paramos e falamos assim: será que eu estou realmente em uma igreja que vai subir? Será que eu estou em um lugar que verdadeiramente Deus fala? Será que eu estou num lugar verdadeiramente em que Deus tem usado para que pessoas conheçam o Evangelho? Então a pergunta é: como está a situação atual da igreja que eu congrego? A base, querido, para nós descobrirmos se estamos em uma igreja que tenha uma conduta pautada na visão de Cristo, ela é muito simples. Qual é essa base, professor Elias, querido? Basta nós avaliarmos o quesito evangelização. Por que eu estou falando sobre isso? Nós precisamos entender que a base de toda a igreja cristã
ela deve ser o amor às almas perdidas. Quando nós falamos de alma aqui, nós não estamos falando de raça, nós não estamos falando de cor, nós não estamos falando de posição social, não de maneira nenhuma. Nós estamos falando do elemento principal de todo ser racional. A alma foi algo que Deus deu a todo elemento. E quando nós falamos de missão, nós estamos falando de amor a almas, não amor à posição social, não amor à cor, não amor a, principalmente isso aqui que nós precisamos entender, não amor ao caráter de certos seres, não, nós estamos falando de alma. Eu gosto de expor isso, e isso deve ser exposto em sala de aula. Nós amamos o pecador, mas abominamos o pecado. Nós amamos o pecador, mas não concordamos com a prática do que ele faz. Eu sempre falo isso, nós amamos os homossexuais, nós amamos os ladrões, mas nós não concordamos com o que eles fazem. Eles têm alma, eles precisam ser salvos, e isso deve ser levado para a sua sala de aula nessa introdução. Então, nessa lição, nós teremos como base o dever de uma igreja aqui na terra. Nós teremos por base os passos ensinados pelo Mestre Jesus e principalmente a ação do Espírito na base da evangelização. Essa revista vai trazer isso, e é isso que deve ser discutido em sala. Como anda a sua igreja atualmente? Como anda a visão atual da sua igreja? Eu quero mandar um grande abraço ao meu amigo Jonathan, grande homem de Deus, evangelizador, e nós sabemos o quanto o inimigo tem tentado pará-lo. Querido, entenda, Deus quer você na frente da obra, seja no asilo, seja com jovens, seja com adolescentes. Deus te instituiu para ser profeta, e profeta não é aquele que só pega o microfone e entrega a profecia, não de maneira nenhuma. Profeta é aquele que fala a verdade de Deus em tempo. Os profetas se encerraram, vão. Então o termo profeta hoje é aquele que continua com a boa nova. Ok, querido? Então no tópico de número 1, nós vamos falar sobre a fundação evangelizadora da igreja. Fala assim, após a ressurreição, Jesus permaneceu com seus discípulos por 40 dias. Há algo muito interessante disso aqui. A ressurreição de Cristo, ela levou os discípulos a uma dimensão de pensamentos que eles ainda não havia programado, que eles não haviam programado. Por quê? Olha que interessante. Todos os discípulos, todos eles não esperavam que a ressurreição acontecesse. Assim como os fariseus, assim como os saduceus, eles não tinham noção de que realmente era verdade o que Jesus estava falando. Os discípulos estavam voando. Eu costumo dizer assim, eles estavam como abelhas, se não estavam voando, estavam fazendo cera. Querido, eles estavam perdidos. Por isso que negaram Jesus, porque teve aquele monte de desacordo de informações, porque eles não acreditavam que Jesus iria estar. Então, após a ressurreição, deveria acontecer uma aparição a todos os discípulos e aos demais que estavam nas rodas com Jesus, para que o fato se consumasse como verdadeiro. Jesus apareceu a muitas pessoas. Entenda que o tempo de 40 dias nos mostra que Jesus estava em um tempo conhecido como tempo de provação. 40, o número 4 na Bíblia, é um tempo de provação. 40 anos peregrinando. Nós temos 40 dias Jesus sendo provado, sendo tentado por Satanás. Nós temos Moisés 40 anos no deserto, o povo 40 anos. Então esse tempo de 40 é um tempo chamado como tempo de provação. Mas Jesus estava sendo provado? Era Jesus quem estava sendo provado nesse tempo? Querido, leve para a sua sala aqui. Nós precisamos entender que a aprovação aqui não era do mestre. Não era do mestre, ele já havia ressuscitado. Mas a aprovação aqui era dos discípulos. Por quê? Porque muitos fugiram, muitos voltaram a pescar, muitos o negaram, e principalmente eles se esqueceram que eles precisavam continuar o processo da evangelização. Eles esqueceram disso. Sabe por que nós entramos em provação na qualidade? Porque nós esquecemos de que nós fomos criados, e como criatura, e nós aceitamos Jesus, nós temos que continuar o processo da evangelização. É por isso que nós somos provados, é por isso que nós somos tentados. A Bíblia diz que a concupiscência dos nossos olhos nos faz cair em tentação.
Há um quesito diferente de provação e tentação, nós sabemos muito bem disso. Nós somos provados pelo próprio Deus para crescimento. Agora nós somos tentados pela cobiça dos nossos olhos. Os discípulos agora estavam sendo provados, porque eles esqueceram de que eles tinham que continuar o processo da evangelização. Algo que nos chama a atenção aqui é o fato de que quase todos os discípulos, eles estavam preocupados com o futuro. A indagação foi essa. Eles estavam preocupados com o futuro. E nós entendemos que quase todos ainda estavam apegados ao pensamento egocêntrico. Eles estavam apegando-se somente na salvação deles. Eles estavam somente esperando para eles. Eles esqueceram-se de que eles foram conquistados por Jesus e que eles precisavam conquistar outras pessoas. Jesus agora os deixa uma palavra que nos mostra o quanto é necessário vivermos o presente e não o passado. Quantas pessoas estão vivendo o passado na igreja, querido? Talvez você esteja vivendo o que eu estou falando. Apague o passado, querido. Jesus já te perdoou. Entenda que nós não precisamos, não devemos viver o passado. E principalmente, cuidado com apegar demasiadamente ao passado. Cuidado com apegar demasiadamente ao futuro. É muito perigoso. Porque os discípulos se apegaram tanto ao passado e tanto ao futuro que eles se esqueceram do presente. E isso deve ser falado em sala. Nós não podemos se apegar demais ao passado e ao futuro. Algo sobre isso, Atos. O capítulo 1, vou ler para os senhores o versículo de número 6 e 7. Olha o que diz esse versículo. Ele diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restauraram Israel? Respondeu: não, vos compete conhecer tempos ou épocas. Não vos compete conhecer tempos ou épocas, mas é necessário revolver uma experiência exclusiva da autoridade. Esse texto ele é muito interessante. Olha a indagação de Jesus. Quando Jesus foi ser assunto aos céus, os discípulos começaram a questionar Jesus sobre o que iria acontecer. E Jesus diz: não vos compete ter tempos nem épocas. Entenda que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. É algo que somente Deus sabe, querido. Não nos compete o dia de amanhã. Então Deus, é interessante que Jesus os chama e os instrui dizendo: por que vocês estão preocupados com o futuro? Por que vocês estão preocupados com tudo que está acontecendo? O tempo é agora. O tempo de estar e de fazer e de continuar o evangelismo é agora. Essa foi a orientação de Jesus, ok? Tópico de número 1. O tópico de número 2, ele vai falar sobre a resposta pentecostal. Então o tópico número 1 falou sobre a resposta escatológica, sobre a fundação evangelizadora da igreja. O tópico número 2 vai falar sobre a resposta pentecostal. Nesse tópico, você deve levar para a sua sala, deve interagir com a sua sala, algo interessante sobre o batismo com o Espírito Santo. Entenda que o batismo com o Espírito Santo ele é um revestimento de ousadia para todos quanto creem e propagam o Evangelho em qualquer ambiente, querido. É interessante que deve ser feita a pergunta, e vai ser feita essa pergunta: mas se nós não somos batizados com o Espírito Santo, nós temos medo de falar de Cristo? É uma pergunta muito interessante e muito conveniente. E você, professor, deve levantar essa sala de aula para ir. Mas então, se eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu tenho medo de falar de Jesus? Eu tenho medo de pregar o Evangelho? Entenda, querido, que o batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento de ousadia para situações de perseguição vivida por muitos cristãos e principalmente pelos discípulos. O batismo com o Espírito Santo nos mostra que aquele ambiente onde eles estavam é um ambiente de perseguição. E Deus precisava instruí-los a ter ousadia e ser cheios do poder. Quem é batizado com o Espírito Santo, ele não para em momento nenhum de falar de Jesus. Mas e quem não é? Querido, nós precisamos entender que nós estamos vivendo um tempo de paz
E nós, no tempo de paz, temos o privilégio de falar de Jesus sem sermos perseguidos. O batismo com o Espírito Santo agora, você precisa buscar para que você continue sendo renovado. Ele é ousadia para que você continue tendo a presença de Deus. Eu não busco agora para falar do Evangelho, e principalmente porque há perseguição, não. O batismo agora é para que eu possa ter um relacionamento com Deus. Então, quando eu sou batizado com o Espírito Santo, eu tenho a intrepidez de falar em qualquer lugar. Isso é interessante. E principalmente, eu tenho um particular agora com o meu Deus. Ele me instrui, Ele me orienta. Quando eu falo em mistérios, eu estou sendo edificado, diz a palavra de Deus. Naquela época foi um revestimento para que todos saíssem para pregar o Evangelho. Está todo mundo com medo, todo mundo voltado para a morte de Jesus, todo mundo em um só lugar, em um só ambiente com medo. Há algo interessante nisso aqui, que eu sempre disse, que o batismo com o Espírito Santo, ele não vai levar ninguém para o céu. Não, querido. Eu sou para o céu se eu for batizado? Não, querido. O batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento e ousadia. Ele é um particular para com Deus. Nós devemos buscar, é o nosso dever. E nós precisamos pregar para a nossa sala que, se nós estamos num ambiente de paz, é o nosso dever evangelizar. Se nós estamos vivendo em um Brasil, um país onde não há perseguição, principalmente religiosa, é o nosso dever falar de Jesus. É o nosso dever pregar Jesus em todos os lugares, em todos os ambientes. Eu sempre tenho ditado comigo, só não leva alguém para o céu quem não está indo para lá. Só não leva alguém para o céu quem não está indo para lá. Nós precisamos entender que há aqui nesse tópico um quesito interessante. Qual é o quesito? O quesito de que, tendo ou não o batismo com o Espírito Santo, é o meu dever falar de Jesus. Olha, entenda que os discípulos foram perseguidos e muitos foram mortos. Agora, há algo interessante aqui. Uma mentira, ela não pode se estabelecer perpetuamente. Não pode. Mas uma verdade, ela é infinita. Por que eu estou falando isso? Porque muitos falaram que a ressurreição era mentira. Muitos falaram que o que os discípulos pregaram era mentira. Agora, uma mentira não se estabelece perpetuamente. Agora, a verdade sim. Matam-se os profetas, mas não matam as palavras que os profetas falaram. Perseguem, te crucificam, te caluniam, mas se tudo o que você falou está debaixo dos planos de Deus, as palavras vão ecoar e vão continuar salvando. Querido, 20 séculos se passou depois de todos esses acontecimentos e nós ainda podemos ter a certeza de que nossa fé se apoia nos feitos dos discípulos. No Pentecoste que aconteceu lá em Jerusalém, nós estamos apoiados nisso. Isso deve ser falado em sala de aula, ok? O tópico de número 3, ele vai falar sobre a fundação da igreja. Diz que, passados 10 dias desde a ascensão do Senhor, os discípulos acharam-se reunidos. Há algo muito interessante isso aqui. Nesse tópico número 3, eu queria compartilhar com você. Os pregadores dizem que, para que haja batismo com o Espírito Santo, nós devemos estar reunidos. Eu vou mudar e vou quebrar esse paradigma aqui, querido. Infelizmente, quando nós passamos a estudar a Bíblia, nós vemos que não é o fato de estarmos reunidos que acontece o batismo com o Espírito Santo. Não é o fato de estarmos unidos que nos faz ser cheios do Espírito Santo. Não. Há algo interessante que, aqui nesse texto, que o fato de sermos obedientes nos levam à vida cheia do Espírito Santo. Por que você está falando isso, professor Elias? Porque quando nós nos mostramos obedientes a Adonai, nós evidenciamos o princípio de nova criatura. Querido, a principal ordem de Jesus, ela foi cumprida pelos discípulos. Onde está essa ordem? Vamos ver isso aqui para você entender. Lucas 24, há um texto muito interessante. Lucas 24, olha o que diz esse texto. Lucas 24, o versículo de número 49. Lucas 24, 49. Olha o que diz esse texto. Olha o que era a profecia.
diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ele complementa, o próprio Jesus falando, explicando as Escrituras. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Eram estar reunidos? Não. Era a obediência de permanecer em Jerusalém. Isso se cumpre aonde? Em Atos 2. Quando nós vimos Atos 2, versículo de número 1, olha o que diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som impetuoso, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos. No versículo número 5 diz: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. O fato não era de estar reunidos, o fato era obediência. Os discípulos obedeceram, eles não fugiram de Jerusalém, eles ficaram em Jerusalém. Então o fato de obedecer, houve e se cumpriu a promessa. A promessa que fora feita em Lucas 24, 49, se cumpriu em Atos 2, versículo 1. O próprio Jesus derramou sobre ele, o próprio Deus derramou sobre eles o Espírito Santo, porque eles foram obedientes. No tópico de número 2, eu queria que você anotasse isso aí, fala sobre a missão prioritária da igreja, e o quesito 1 fala sobre a evangelização. Querido, nesse tópico, explique para a sua sala que Jesus explicou que com sua vinda ele inauguraria o reino de Deus. Isso é específico, isso aqui todo mundo sabe. Ao subir aos céus, o reino de Deus ele permaneceria aonde? Nos corações de todos os crentes, mediante ao quê? Mediante a presença do Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh aqui é mediante a presença do Espírito Santo, que habita agora no meu coração, no seu coração. Isso deve ser colocado para a sala de aula. Então, o reino de Deus, ele não se desenvolverá por completo até que Jesus venha de novo a julgar todas as pessoas e tirar todo o mal do mundo. Querido, o reino só será completo quando Jesus voltar e tirar todo o mal do mundo. É interessante que antes que isso aconteça, os crentes devem ocupar-se em proclamar o quê? O reino de Deus ao redor de todo mundo. É o nosso dever. Para que esse reino aconteça, nós temos que proclamar. Então entenda que o livro dos Feitos narra como tudo isso aconteceu. Nós lemos sobre isso em toda a Bíblia Sagrada. Nós vimos. Nós devemos continuar o trabalho da igreja primitiva. Nós devemos continuar um processo lá dos pais da igreja. E principalmente, nós devemos continuar aquilo que Jesus nos outorgou através dos discípulos. Onde eu acho algo sobre isso? Base bíblica, ok. Atos 4, o versículo 29 e 30, diz assim, olha o que diz esse texto. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Olha que interessante. Querido, olha a integridade desse texto. Ele diz, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Isso é a oração da igreja naquela época. Eles estavam pedindo intrepidez. Na atualidade, nós não estamos pedindo mais intrepidez para falar do Evangelho. Na atualidade, nós não estamos pedindo mais ao Senhor intrepidez para pregar nas ruas, pregar nos becos, pregar nas favelas, pregar nos presídios, pregar nos hospitais. É o nosso dever, querido. Nós só seremos conhecidos como servos quando amarmos uns aos outros, diz a palavra do Senhor. A divisão ocorrida nas igrejas, os pequenos tronos, tirou o privilégio da igreja de falar de Jesus. Estamos tirando o privilégio de continuar as ações sociais. Está tirando o privilégio de fazer o que Jesus fez e o que os discípulos tiveram que fazer. Ok? No tópico de número 2, há um texto fantástico que fala sobre missões em Atos.
Fala assim, a igreja primitiva não demorou a fazer missões. Nesse tópico de número 2, você vai colocar para a sua sala, vai colocar para a sua turma, que a desobediência que nós estamos vivendo agora na atualidade é a causa de uma geração que não conhece o Espírito Santo. A desobediência que nós estamos vivendo é a causa de uma geração que não conhece o Espírito Santo. É por isso, querido, que nós estamos tendo pequenos grupos fazendo missões. Querido, nós temos pequenas igrejas que se envolveram e se envolvem com o ID. Não são as grandes e megas igrejas que se envolvem com o ID. Não, de maneira nenhuma. Você nunca vai ver uma grande igreja, essas igrejas que falam, neopentecostais, que falam sobre a teologia da prosperidade, se envolver com missão. Abrir igreja não é missão. Abrir igreja é dever. Missão é aqueles que mandam pessoas sem fins lucrativos. O que nós estamos vendo são pessoas abrindo igreja para ter dinheiro. Isso não é missão, querido. Entenda que as pequenas igrejas, hoje um pequeno grupo está se envolvendo com missão. Então, qual é a consequência? Nós precisamos entender que a geração de pastores atual, ela está mais preocupada com o ter do que com o ser. É por isso que nós temos uma geração raquítica, nós temos uma geração fraca. E Paulo chega a dizer que nós temos uma geração débil. Por quê? Porque muitas pessoas não entenderam o ID. Essas pessoas elas são levadas por qualquer vento de doutrina, diferente da geração que foi impactada por todos que estavam à sua volta, diferente dessa geração que foi impactada por um homem que se faz presente as suas palavras até o século atual. Você quer ver algo sobre isso? Olha que interessante. Eu tenho um texto célebre sobre isso aqui, que eu sempre gosto de citar esse texto. Quando as pessoas falam assim, professor, por que o senhor acha que essa geração é raquítica, essa geração é fraca? Querido, vamos dar uma olhadinha nessa geração. Colossenses 1, 5 a 6. Olha o que diz Paulo. Por causa da esperança que em vós está preservada nos céus, do qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, e está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que vos ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Paulo impactou uma geração e a palavra de Paulo ainda ecoa até hoje. Se nós estamos aqui, é porque Paulo pregou, querido. É porque Jesus instituiu, começou lá com os discípulos, começou com a evangelização dos discípulos através de Yeshua HaMashiach. E continuou com Paulo. E até hoje nós lemos as cartas de Paulo e Paulo impactou essa geração. Paulo pregou algo diferente. O que nós estamos falando diferente para que as pessoas conheçam Jesus? Não estou falando de MMA, não estou falando de boate, não estou falando de balada gospel. Eu estou falando de uma palavra que desperte o ser, que ele ainda é pecador e precisa de Jesus. É essa palavra que deve ser pregada e deve continuar impactando gerações. Ok, meu amado? O tópico de número 3 do Item 2 fala sobre a missão prioritária da igreja, vai falar sobre promoção social. E isso aqui, querido, nós devemos discutir em sala de aula e, se possível, elaborar um debate. O que eu falo sobre isso? Nesse tópico, eu queria que você lesse Tiago 2,16 para a sua sala, que diz o seguinte, olha o que diz: e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, esquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Querido, entenda, nós igrejas precisamos entender que o evangelismo não é só de palavras. O evangelismo é feito em atos, e esses atos ele deve acompanhar e eles devem mostrar a todos o que é o ID. Em todos os lugares, querido, em que nós passamos e nós vivemos o evangelismo através de ações sociais, esse ID ele é completo. Entenda que se você fala ação social, seja através de ação social, seja através de construções populares, seja através de atendimento pastoral, nós devemos entender que Jesus nunca se privou de ninguém em tempo algum.
As igrejas estão privando de fazer ação social, as igrejas estão se privando de fazer construções. Quantas construções já vi a igreja fazendo no passado? Hoje não se faz mais nada. Vira notícia quando nós vimos alguém falar assim: a igreja está usando o dízimo para fazer casas. Isso é uma vergonha, que deveria ser um privilégio da igreja fazer isso. Deveria ser um privilégio da igreja fazer ação social. Eu sei que muitas igrejas têm feito, mas na atualidade é pouco pelo que a igreja tem, pelo que a igreja está angariando. É uma vergonha o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num mundo de lobos. Eu quero mandar um grande abraço a todos os meus parceiros que estão me ajudando na construção de uma casa aqui da irmã da igreja. Que bênção, querido. Ah, que maravilhoso. Como é maravilhoso. Você chega lá, você vê os irmãos, todo mundo pegando na massa, todo mundo se sujando. Querido, é um projeto maravilhoso. Nós estamos engajados nesses projetos, nós estamos colocando isso aqui para a nossa igreja. A igreja tem que viver isso. Não é pesado para ninguém um saco de cimento. Não é pesado para ninguém uma telha. Não é pesado para ninguém 1 quilo de prego. Nós precisamos desenvolver. Jesus não se privou dessas coisas. Jesus não se privou, pelo contrário, Ele sempre mostrou como agir em todas essas situações. Ele sempre nos mostrou. A simplicidade de Jesus, querido, nos mostra que nós devemos segui-los em todos os parâmetros. Tem um texto sério sobre isso, Tiago 4, versículo 17. Olha o que diz esse texto. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto comete pecado. Como a igreja está cometendo pecado na atualidade? A igreja sabe fazer. Nós temos diversos profissionais, nós temos diversas pessoas intelectuais, nós temos engenheiro, nós temos pedreiros, nós temos mestres de obra, nós temos mão de obra à vontade, não fazemos uma construção por ano. Nós temos dentistas, nós temos médicos e nós não fazemos um atendimento. Querido, você que está assistindo essa aula, você está cometendo pecado, porque você tem o privilégio de fazer ação social, envolver a igreja. Quantos psicólogos nós temos na igreja, quantos assistentes sociais nós temos na igreja e não fazem nada. Péssimo testemunho para os kardecistas aí fora. Ah, querido, vamos ter ação social, vamos envolver a igreja nisso todo. Ah, mas é igreja, eu passo. Não passo não, marque na sua igreja, bota uma tenda na porta da igreja, começa a atender, marque um dia por mês, bote panfletos. Você vai ver quantas pessoas vão parar para te ouvir. Você é igreja, nós somos igreja. O tópico de número 3, ele vai falar sobre Antioquia, igreja missionária. O tópico ele vai falar uma igreja completa. Olha que interessante. Nesse tópico, fala para a sua igreja que o cumprimento da grande missão será realizado quando nós entendermos e vivermos uma união perfeita, respeitando mutualmente uns aos outros. Como há intriga na igreja. Sabe por que os projetos não dão certo? Porque um quer puxar o tapete do outro. Sabe por que os projetos não vão avante? Porque quando uma pessoa se levanta, o outro quer derrubar. Lembra de Neemias? Quando começou a edificar o muro? Nós estamos vivendo essa atualidade. Mas você não pode parar, querido. Bota uma tenda na porta da sua casa e bota o nome da sua igreja. Meu pastor não deixa, bota o nome da sua igreja. Coloca lá, Igreja Assembleia de Deus, atendimento aos domingos, uma vez por mês. Muda a característica. Então isso só vai acontecer quando nós respeitarmos uns aos outros mutuamente. A igreja de Antioquia, ela nos deixou um exemplo maravilhoso. Ela nos mostrou, olha, que nós podemos viver e termos mestres e profetas, doutores e leigos. Ela nos mostrou que todos devem viver em unidade de pensamento, querido. A igreja de Antioquia, ela nos mostrou que o verdadeiro pensamento de ambos, mestres, doutores, leigos e profetas, devem ser o mesmo. Qual é? O pensamento de servos, o de desenvolver e envolver as pessoas com o Espírito Santo. É interessante que quando eu envolvo as pessoas e quando eu me envolvo com o Espírito Santo, eu entendo o chamado de cada um em específico. Eu entendo. Quando eu sou parte da igreja, eu vivo o seu chamado. Eu vivo o seu chamado de professor. Eu vivo o seu chamado de profeta. Eu vivo o seu chamado de construtor. Eu vivo o seu chamado de homem de ação social. Eu vivo o seu chamado de evangelista. Porque eu tenho o Espírito Santo. Agora, quando as pessoas não têm o Espírito Santo, querido, é uma bagunça, é um puxar de tapete,
é um bando de pessoas que querem sentar no trono, e para sentar no trono tem que puxar o saco, e aí não dá certo, querido. Quebre esse protocolo da sua igreja, faça missões através do seu trabalho, através do que você é. Se eu sou médico, eu posso fazer missões como médico. Se eu sou advogado, eu posso fazer missões como advogado. Se eu não sou nada, eu posso fazer missões como mão de obra. Querido, eu estou indo agora bater uma laje de uma casa, vou sair da aula aqui, vou bater uma laje de uma casa. Isso é missão, querido. As pessoas veem, entendem o ID através do que você também está fazendo. Entenda isso. Isso deve ser falado em sala de aula. Base bíblica, Atos. Vamos continuar no livro de Atos, que é algo muito específico para essa carta. Olha o que diz Atos 13, o versículo de número 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes e o tetrarca e Saulo. Olha quantos mestres que haviam junto, e não houve divisão, pelo contrário, houve um consenso, houve sabedoria. Quando nós nos unimos, a igreja ela vai avante, porque nós somos o povo de Deus para esse tempo. Entenda isso. O tópico de número 2, do item 3, vai falar sobre uma igreja missionária. Querido, fala assim: enquanto a igreja e os seus obreiros oravam, jejuavam e serviam ao Senhor, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a sua obra que tenho chamado. Olha que interessante. Nesse tópico, nós precisamos entender que a unidade cristã, ela nos faz viver e pregar a Cristo e o Cristo em todos os tempos. A união, o jejum e a oração, eles nos fazem entender o quê? Ele nos faz entender o chamado de quem está do nosso lado, e principalmente ele nos dá uma estrutura espiritual, e o que mais importante, ele nos faz ter estrutura física e espiritual para qualquer situação. Sendo assim, nós precisamos entender que é o nosso dever, e nós precisamos nos revestir do Ruach HaKodesh, nós precisamos nos revestir do Espírito Santo, nós precisamos investir agora em nossos obreiros. Querido, como tem pastores que não valorizam os seus obreiros? Oh, meu Senhor, eu faço como Paulo: rogo-vos, pastores, não é que vos apresenteis, não, é que vos investis em seus obreiros, que vós investais em seus obreiros, para que eles deem frutos. Eu vou dar aula em alguns lugares, me chamam, querido, muitas pessoas me chamam para fazer esse fechamento de trimestre, eu não cobro para ir, de maneira nenhuma. Não é o meu papel, esse papel é de graça receber, de graça dar. Mas se me dá uma oferta, a Bíblia diz: jamais o que vier a mim lançarei fora. Então, entenda que quando nós praticamos o ID na integridade, e nós falamos a verdade de Cristo, nós estamos nos disponibilizando como servos. E essa servidão de Cristo agora, ela acontece quando eu entendo o chamado uns nos outros. Quando eu enxergo no meu companheiro a atitude e o chamado de servo, eu estou automaticamente enxergando Cristo. É interessante que, na atualidade, as igrejas não querem investir nos professores, as igrejas não querem investir principalmente nos alunos, nos capetes. É necessário, esse investimento ele tem que acontecer. Por quê? Quando você investe, você vai ter mão de obra qualificada. É investimento na sala de aula. Eu tenho um vídeo que eu coloquei: por que minha sala não cresce? Muitas pessoas, a sala não cresce porque ele não inova a aula, ele não traz uma didática, ele não traz um data show, ele não traz um slide, ele não traz algo diferente. Professor, entenda: se sua igreja não investe em você, invista você mesmo. Eu não tenho condição. Você tem condição, você está assistindo a videoaula agora. E essa videoaula é um investimento. Leve para a sua sala de aula, querido. Leve algo novo, cole, entregue para os seus alunos o conteúdo da lição. Para a lição, faça uma didática, leve para a rua, faça evangelismo com a sala de aula. Isso é investimento. Nós precisamos entender que quando eu participo do chamado de quem está ao meu lado, eu o levo ao entendimento de que ele é uma engrenagem, ele é parte da estrutura. E quando eu invisto em alguém
que está fazendo emissões na igreja, seja qual for o cargo, crianças, adolescentes, jovens, senhoras, homens, seja qual for o cargo, querido, quando eu invisto nele, eu estou mostrando para ele que ele é algo importante no reino de Deus. Ele é parte de uma engrenagem e que muitas pessoas vão olhar para ele e enxergar Yeshua no seu trabalho. Vai enxergar nele o ID. Não adianta a igreja investir em você e você continuar parado. Quando a igreja investe em você, quando a igreja aplica algo em você, quando o seu pastor diz assim, faça porque eu apoio, é porque ele está dizendo, eu confio em você. Eu sei que você é capaz de levar avante essa obra. Assim como fizeram com Paulo. O próprio Jesus separou quem? Barnabé e Saulo. E quando eu me envolvo com o Espírito Santo, eu não tenho tempo para picuinha. Não sou eu o principal professor, não, eu enxergo professorado em outras pessoas, eu enxergo o cargo de missões em outra pessoa, eu enxergo principalmente o fator X que nós chamamos aqui, a nova geração na minha sala. Tem professor que ele tem vergonha e ele tem medo de levantar um aluno na sala de aula dele que entenda de Bíblia mais do que ele, que seja melhor professor que ele. Que é isso, querido? É Deus confirmando que você está despertando na sala de aula o ID. O ID ele não acontece só de panfletinho na rua, não, querido. O ID não acontece somente de sinais de trânsito, de grandes cruzadas, não. O ID acontece quando você está sozinho em casa estudando a Bíblia para que outras pessoas sejam evangelizadas. Essa videoaula que você está assistindo é o ID. Você vai trazer novas criaturas à presença de Deus através de uma videoaula, através do conhecimento que você está adquirindo. Tudo isso colabora para o crescimento de Deus. Uma bala que você dá numa escola bíblica de crianças é anunciar o ID. Um panfleto que você entrega é anunciar o ID. Entenda que quando nós olhamos para essa revista, quando nós olhamos para o título dessa revista, que fala sobre a igreja, a essência evangelizadora, ela está falando de mim, de você, não é das quatro paredes. Igreja hoje tem um clichê de que todo pastor é ladrão, toda igreja só quer angariar dinheiro. Mas quem vai fazer a diferença da igreja? Os seres que habitam nela. Se você tem um chamado, Deus te escolheu para mudar essa história. E você é a história da igreja. Ok? Entenda que agora você vai pregar um novo evangelho. Nós somos a geração que vai levar para as pessoas lá fora uma nova visão do que é uma igreja moderna. Não dos mercenários, dos lobos, do que nós estamos vendo, mas verdadeiramente do que Jesus quis e sempre falou: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A conclusão dessa lição de número 3 diz: a missão da igreja de Cristo é evangelizar. Retornemos, pois, ao cenáculo, a fim de que, no poder e na virtude do Espírito Santo, alcancemos os confins da terra. Nenhum evento, enfatizamos, é mais importante, urgente, do que ganhar almas para Cristo. Pense nisso. Busque ganhar para Jesus aqueles que estão morrendo sem ter esperança de ver Deus. Querido, é o nosso dever, nós temos a prioridade. Os anjos queriam pregar, os anjos queriam evangelizar, mas não nos foi permitido, foi confiado ao ser humano. Somos falhos? Somos. Temos problemas? Temos. Mas acima de tudo, nós queremos cumprir Marcos 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, batizai, evangelizai, fazer discípulo. Querido, é o nosso dever. Entenda que você foi chamado e o Senhor espera em você. Deus te deu uma sala para cuidar, Deus te deu uma igreja para cuidar, e você faz toda a diferença. Ótima lição, que Deus te abençoe. Até a próxima videoaula e Ahem Shalom.